Como sobreviver aos primeiros anos da faculdade de enfermagem? Você começou a faculdade de enfermagem agora e bateu um mini pânico, não sabe se fez a escolha certa, não está entendendo o que essas disciplinas têm relação com a sua profissão? Calma que eu fiz esse vídeo para te ajudar. A gente vai conversar sobre o que serão esses primeiros semestres na tua vida acadêmica e o que você pode fazer para tirar de letra os principais desafios que eu acho que você vai ter, dito por quem ensina e também por quem ainda estuda. Olá, prazer, o meu nome é Mari Libório, eu sou enfermeira concursada, sou professora universitária e esse aqui é um canal para você que busca se tornar referência na enfermagem. E aí, vestiu o jaleco? Então agora vamos fazer a diferença. Bem, a faculdade de enfermagem, ela vai formar um profissional que precisa ser capaz de atuar de forma interdisciplinar com várias outras categorias profissionais. Então é muito importante que você entenda que você vai se relacionar tecnicamente com toda a equipe de saúde. Tá? E é exatamente nesse começo de curso que a base científica mais sólida, que o teu conhecimento teórico vão se formando para que aquele teu raciocínio técnico seja realmente um raciocínio superior quando você chegar lá na frente. Essas disciplinas de agora são a base de tudo, são extremamente importantes. E eu quero começar uma série de dicas pelo começo. Vamos lá. Dica número 1. No início, o teu curso de enfermagem talvez não tenha tanta cara assim de enfermagem dentro das tuas expectativas. Presta atenção que eu vou te explicar. Eu acredito que o que te levou para a enfermagem foi o desejo que você tem de estar junto ao paciente, de prestar assistência, de fazer um corpo a corpo ali com aquele que precisa de cuidado. No início da universidade, isso ainda não vai acontecer. Então você vai sentir um distanciamento, que é aquela expectativa que você tinha com aquilo que você está vivendo no momento. Mas calma, porque como eu já falei, isso é o alicerce da tua formação, é o que vai formar essa base sólida para o teu conhecimento técnico-científico para que você, quando chegar diante de um paciente, saiba elaborar um plano de cuidado, fazer um diagnóstico de enfermagem e entender da fisiopatologia daquilo que acomete aquele teu paciente. Então, é muito importante que você se dedique a esse primeiro momento da universidade, ainda que ele pareça muito distante da assistência. Vai por mim. Lá na frente você vai falar, uau, agora tudo faz sentido. E esses dias mesmo eu estava dando uma aula para uma turma sobre anemia e aí uma das alunas falou, é verdade, a gente aprendeu isso. E aí tudo fez sentido. Então no quinto semestre, algo que eu estava conversando com elas fez sentido com base naquilo que elas aprenderam lá no começo. Então vai por mim, tudo vai fazer sentido. Então, seja forte e corajoso. Nos primeiros semestres, a maioria dos cursos vai concentrar o que a gente chama de matérias do componente básico. Então, você vai aprender anatomia, fisiologia, fisiopatologia, microbiologia, estudo das células, ética, imunologia, parasitologia, bioestatística. Isso tudo pode parecer distante, como eu já disse, mas acredite, não é. Ao longo da nossa vida, a gente tem vários insights, principalmente quando a gente está fazendo, por exemplo, estágio de clínica médica. E a gente fala, uau, olha a fisiopatologia aqui, né? Uau, aí a gente vai para o estágio de MI, de moléstias infecciosas, a gente fala assim, uau, olha a aula de infecto aqui. Então, preste atenção, tudo isso vai preparar você para você ser o profissional excelente que você tem capacidade de ser. Segunda dica, segundo ponto de observação que eu quero dar para você. Querido, são 5 anos. A faculdade de enfermagem são 5 anos. 5 anos passarão na vida de todo mundo, então escolha passar estudando, porque ao final desses 5 anos, você estará formado. E ao longo desses 5 anos, muita coisa vai acontecer na sua vida. Ao longo desses 5 anos, você vai casar ou não. Ao longo desses anos, você talvez tenha filho. Talvez o seu filho saia de casa e vá para a universidade. Talvez você tenha questões familiares muito importantes. Talvez você tenha perdas familiares. Talvez você perca o emprego. Coisas aconteçam na sua vida porque acontecem na vida de todo mundo e acontecem na vida do acadêmico também. O que você tem que ter em mente é que a faculdade, ela precisa ocupar um espaço de prioridade pelo menos nesses 5 anos. Então, você não pode dedicar para a faculdade aquilo que sobra. Então você não pode chegar e falar assim, olha, então se der tempo no final de semana, depois que eu fizer isso e aquilo, eu vou estudar. Não, a faculdade realmente precisa estar junto com aquelas coisas que você considera mais preciosas e mais importantes. Então é a sua família, então é o tempo que você dedica de repente a uma atividade cunho de repente espiritual ou o que quer que seja, dentro do rol de coisas que são importantes para a sua vida,
é lá que a faculdade tem que estar. Importante você lembrar, eu já falei, a faculdade são 5 anos, mas a gente vai trabalhar em média 40, né? Dependendo da idade que você começou, às vezes até um pouco mais. Então, o que são 5 anos perto de toda a trajetória profissional que você vai ter como enfermeiro? Então, encare esses 5 anos como a grande semeadura da sua vida, para que depois você viva mais outros muitos anos de uma grande colheita. Mas é importante que você lembre que 5 anos passarão, melhor passar estudando. Não vai embora que eu tenho mais coisa para te falar, mas antes, se você chegou aqui, aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, toda semana eu trago vídeo novo para você se tornar referência na tua profissão. Uma dica número 3, uma constatação, na verdade, você vai se cansar. O curso de enfermagem, ele tem uma característica que é ser formado por muita gente que também já trabalha até na área de enfermagem como técnico, por exemplo. E ele também é um curso que acontece no período noturno, então você tem a opção de estudar de noite e trabalhar de dia. Existem os cursos que são matutinos, mas muita gente opta por trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então, claro que muitas vezes você vai estar muito cansado, você vai chegar desgastado. Mas aqui eu quero te dizer uma coisa muito importante. Como que você pode remediar essa situação? Não gaste energia com aquilo que não importa. Lembra que eu falei que você precisa colocar a sua universidade no campo das prioridades da sua vida? Você não pode se cansar com aquilo que não é prioridade. Então você precisa dedicar tempo, esforço naquilo que realmente importa. A faculdade é uma dessas coisas. Se você gasta tempo se extenuando em outras atividades, você vai viver rendendo muito pouco. E aqui eu posso abrir um parênteses para festas que vão até muito tarde, farras noturnas, enfim, uma série de outras coisas que você pode experimentar, se abster por um tempo, para que você realmente possa ter um bom rendimento na sua vida acadêmica. Você vai precisar de um cérebro ávido ali para aprender, você vai precisar ter tempo de estudo, você vai precisar repetir aquilo que você estudou algumas vezes para que você possa consolidar aquele aprendizado, como a gente já disse num vídeo aí anterior. Então, é importante que você se dedique. Você vai se cansar? Vai. Então, não gasta tempo com besteira, poupa energia. Dica número 4, estude fora da época de prova. Então, a gente já conversou sobre isso aqui, de como o cérebro aprende num outro vídeo, mas eu quero te dizer, quero te reforçar se você está chegando aqui agora, tá? Eu vou mostrar um gráfico para você que mostra bastante as principais estratégias aí de aprendizado, e eu quero te dizer, o cérebro aprende melhor quando você expõe inúmeras vezes ao mesmo conteúdo. Então, faça estudos intervalados, nada de estudar só na véspera da prova, porque talvez você até vá bem na prova, mas você vai esquecer tudo aquilo que você estudou. E por favor, queridos, não façam aquela pergunta para o professor: professora, isso vai cair na prova? Tudo vai cair na prova, porque em algum momento da vida de vocês serão avaliados por aquilo que vocês aprenderam na faculdade. Então, ainda que não seja na minha prova, na prova da minha disciplina, em algum momento aquilo vai fazer a falta. Então, sim, vai cair na prova, mesmo que não seja dessa vez. Ó, conforme eu falei para vocês, eu vou deixar aqui na tela um gráfico que mostra alguns dados bem interessantes. Presta atenção. A questão chave dessa pesquisa foi o seguinte: os alunos eles tinham que se lembrar de algumas palavras novas que eles tinham aprendido, traduções de palavras novas que eles estavam aprendendo. E aí, aqui a gente tem as diferentes estratégias que foram utilizadas no estudo. Então, a gente vê a proporção de alunos do que eles lembraram uma semana após essa sessão inicial de aprendizado dessas palavras novas. Então, apenas estudar a palavra uma vez, sem nunca mais relembrar, produziu um desempenho bem ruim. Então, a média foi de 1%, é quase invisível aqui na figura, né? Como você consegue ver. Praticar cada tradução uma vez era bem melhor, certo? Então, já teve aí um aumento significativo. Se você tinha essa prática repetida de recuperação em massa, que a gente fala, que é, por exemplo, ler e reler, ler e reler, ler e reler, inúmeras vezes sequencialmente, isso você via aqui no gráfico que não teve um ganho muito importante no aprendizado. Entretanto, quando você tinha uma recuperação intervalada, foi quando você teve, com certeza, o maior desempenho. Então, ou seja, repetir, porém com intervalos. Então, nada de ficar massivamente lendo e repetindo, repetindo, repetindo. Não é assim que o cérebro aprende. Então, isso aqui mostra do porquê que você precisa priorizar o tempo da sua universidade e estudar um pouquinho a cada dia. Por fim, eu quero falar a dica de número 5, e ela é até um pouco controversa, não me odeie por isso, mas é importante eu falar para você. As companhias importam, escolha bem quem anda com você. Eu sei que isso parece conselho de mãe, e até porque eu, além de professora, também sou mãe, mas eu observo muito isso na sala de aula.
quando os grupos se juntam e são grupos que estão desmotivados, que estão passando por momentos de baixo desempenho, que estão muito cansados, isso um pouco que é contagioso. Então a gente tem um aluno influenciando um outro aluno, influenciando um grupo a ser do grupo do desânimo. Em contrapartida, a gente sempre tem em toda a classe, desde o meu primeiro dia de professora, em toda a classe a gente tem aquele grupo que é o grupo dos interessados. Quem são os interessados? São aqueles que levam o caderno, são aqueles que perguntam, são aqueles que prestam atenção, olham no seu olho, fazem meneios positivos com a cabeça, são aqueles que perguntam para você no final da aula, são os que querem fazer iniciação científica, são os que dão exemplo na sala de aula, são aqueles que estão de corpo presente na sala de aula, mas com a mente presente também. Eles também andam juntos e eles também acabam incentivando uns aos outros. Então escolha bem as suas companhias, porque não dá muito pra gente fugir, mas parece que a gente é a soma aí do comportamento das 5 pessoas que a gente convive mais. Então escolha com quem você vai conviver, principalmente na sua vida acadêmica. E agora, por fim, eu quero te dizer que eu amo ensinar e que se você quiser aprender sobre alguma videoaula aí, algum tema que você quer que a gente faça uma videoaula bem didática, estilo classe, eu quero que você deixe aqui nos comentários que eu vou fazer com todo prazer. Um abraço e até o próximo vídeo.